Graça e paz, meus irmãos. Veja esse vídeo aqui, onde o pastor Lamartine Porcela faz uma grande análise sobre o que está acontecendo no Irã neste momento. Bora assistir o vídeo comigo? Nesta live em que eu vou falar sobre o colapso no Irã e o que está acontecendo exatamente no mundo neste ano de 2026. Gente, nós estamos vivendo alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente está acontecendo no mundo, gente. O Irã, que é um país fechado, repressor desde 1979, quando aconteceu a Revolução dos Ayatolás, o Irã se tornou uma nação altamente fechada, repressora, que persegue, que mata, que açoita, que prende todo tipo de pessoa contrária ao regime. Agora o Irã está vivendo uma onda de protestos muito diferente de tudo que já aconteceu nesses 45 anos, né? 40 e mais, 45 anos, quase 46 anos, desde a Revolução Iraniana. Aliado a isso, nós vemos agora que acabou de cair o regime da Bulgária. O mundo está vivendo alguma coisa extraordinária. Mas eu vou falar aqui para vocês a respeito do que está acontecendo nesse momento no Irã. É uma crise gravíssima, como não acontece já há muito tempo, e pode levar a um colapso completo do Irã, da economia, né, da política, da geopolítica, da espiritualidade. E vou falar também aqui quais as consequências que isso vai ter para o mundo, para o Oriente Médio, porque o Irã ele exerce um papel muito importante no combate a Israel, tem aliados importantes como a Rússia, a China, não é isso? Tem apoiado no todo o mundo islâmico grupos terroristas. O que isso significa se realmente colapsar, o que tudo parece? E eu vou mostrar para vocês aqui, não é nada de teoria da conspiração, eu vou trazer para vocês aqui alguns conhecimentos que vocês não fazem ideia da gravidade da crise que o Irã está enfrentando hoje e que pode levá-lo a um colapso muito em breve. Então, vamos começar falando aqui para vocês. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, ficam até o fim, porque a gente vai falar como que nós vamos interpretar as profecias bíblicas em face desse colapso, se ele realmente vier a acontecer. Colapso no Irã. O colapso no Irã, né? Que isso pode vir a acontecer. Bom, então desde a Revolução Islâmica que aconteceu em 79, quando o Irã derrubou o antigo regime do Shah Reza Pahlavi, que era um rei, né? Que era aberto, totalmente aberto para o Ocidente, tinha uma boa relação com Israel, e por conta da pressão, né, da ala mais radical xiita no Irã, eles acabaram fazendo uma revolução, derrubaram o Shah Reza Pahlavi e iniciaram uma ditadura, vamos dizer assim, religiosa, muito fechada, e o regime dos ayatolás passou a prender, açoitar, matar aqueles que se rebelavam. Houve protestos ao longo da história, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas em nenhum momento os protestos chegaram perto do que está acontecendo agora, gente. Então, quando começou isso? No Ramadã de dezembro de 2025, portanto agora, no finzinho do ano passado, um homem foi para as ruas e começou a protestar sozinho, desarmado, sem nenhum planejamento, né? E um caminhão da polícia apareceu para debelar esse protesto que começou com um canhão d'água, né? Esses canhões de água fortes, e começou a jogar água em cima dele. O homem resistiu,
De repente, o caminhão simplesmente virou as costas e foi embora. O homem não foi preso e isso deixou muita gente atônita, né? Porque, primeiro, que ele parou de esguichar, depois que ele foi embora. O caminhão foi embora e o homem continuou ali. Ao redor, de maneira espontânea, a polícia teve que começar a lidar com outros manifestantes. E, de repente, em mais de 70 cidades do Irã, os protestos graves contra o regime começaram a estourar. E o mais extraordinário é que esses protestos foram espontâneos, gente. Não foram programados. Mas o que é que está acontecendo? O que é que faz com que esse povo que tinha tanto medo passe a enfrentar até o risco de perder a própria vida e, pela primeira vez em 45 anos, gente, a segurança do Irã, né, a chamada Guarda Revolucionária do Irã, começou a abandonar o seu posto. Já tem ali alguns relatos em Teherã, capital do Irã, que alguns policiais estão abandonando as suas posições diante das multidões. Ou seja, a Guarda Revolucionária iraniana está abandonando os seus postos diante da multidão enfurecida. Por que isso? Por que agora? Né? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, que o Irã está à beira de um colapso, gente. E o regime dos ayatollahs, muitos analistas da geopolítica acreditam que está para cair. Agora, se o regime cair, o que vai acontecer com as profecias bíblicas? Agora, o que faz desses protestos algo totalmente inédito e que faz com que esta seja uma crise que o regime dos ayatollahs nunca enfrentou? Bom, para explicar melhor para vocês, eu vou falar da natureza de outros protestos muito importantes que aconteceram nos últimos anos, né? O primeiro deles aconteceu em 2009. E ele foi um protesto quando houve a eleição do então Ahmadinejad, né? E o povo foi para as ruas dizendo que a eleição foi fraudulenta e que eles queriam mais liberdade política e queriam uma liberdade civil que eles não tinham. E na época, o regime esmagou os protestos dos chamados verdes em 2009. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, você, então, depois pesquisa sobre o protesto dos verdes no Irã em 2009. Bom, gente, antes de eu dar continuidade aí, eu quero mais uma vez desejar as boas-vindas para todo mundo, dizer para que vocês fiquem aqui até o fim, porque hoje eu vou trazer algumas revelações bombásticas do que está acontecendo no Irã e a razão porque eu acredito que nós estamos chegando a uma possibilidade concreta, né, da falência, né, do regime dos ayatollahs, né? Então, em 2009, a razão do protesto que levou a multidão enfurecida era eleições mais limpas, mais transparentes e mais liberdade política e civil no Irã. Passaram em 10 anos e, de repente, no ano de 2019, houve um outro grande protesto no Irã. Agora, que protesto era esse? Qual foi o estopim? O estopim, na época, foi o aumento da gasolina, no preço da gasolina, em mais de 300%. Isso num país que tem petróleo esbanjando, né? Isso afetou imediatamente a economia e diretamente os trabalhadores mais pobres, caminhoneiros e pequenos comerciantes, que começaram a ter problemas muito sérios para poder trabalhar, né, e vender os seus produtos, que começou a ter inflação de tudo isso. Na época, em 2019, os gritos da população enfurecida eram contra a gasolina a princípio, mas logo em seguida foram
gritos substituídos para protestos contra o regime islâmico e até críticas contumazes à elite governante e até o líder espiritual, Ayatollah, que naquela época é o mesmo de hoje, o chamado Ali Khamenei, né? Porque não sei se vocês sabem, mas no Irã você tem toda a elite política, mas quem manda de verdade não é o presidente da República, mas são os ayatollahs e o imã maior, no caso, né, que hoje é o Ali Khamenei. Agora, em 2019, o regime usou munição real e matou 1.500 manifestantes. Foi terrível e por conta disso o protesto acabou e tal. Passaram alguns anos, né, 3 anos mais propriamente, e aí no ano de 2022, uma jovem chamada Mahsa Amini foi presa pelo regime do Irã e, estando presa, ela morreu em setembro de 2022. Isso fez com que houvesse um grande protesto também nacional. Desta vez, o protesto começou com estudantes do ensino médio que se juntaram a estudantes universitários. E eles começaram a protestar contra o regime dos ayatollahs e pedir o fim da patrulha, né, e da vigilância moral do Estado, né? Mais uma vez, o protesto foi contido pela Guarda Revolucionária iraniana. Agora, o que aconteceu que dessa vez os protestos não estão sendo contidos? O que aconteceu lá no Irã para mudar de forma tão drástica o que está acontecendo? Eu quero dizer para vocês, preste atenção, fique até o fim aqui, porque o que está para acontecer é inédito e pode mudar toda a geopolítica do mundo, pode mudar todas as relações no Oriente Médio, pode mudar, por exemplo, as relações entre Israel e o Irã, pode inclusive trazer a chamada paz mundial, que nós sabemos que a Bíblia fala. Mas o que é que está acontecendo, pastor? Por que é que a polícia está cedendo? Por que a polícia não está agindo de maneira dura agora? E eu vou contar para vocês o que está acontecendo no Irã. Até muito recentemente, o regime parecia uma potência, aliás, uma superpotência, muito estável ali no Oriente Médio, né? Aquela guerra entre o Irã e a Arábia Saudita para ver quem que era o país islâmico mais poderoso, de maior influência no Oriente Médio. Parecia que o Irã estava por cima da carne seca. Ele tinha influência no Líbano, através do Hezbollah, ele apoiava milícias no Iraque, ele apoiava grupos terroristas como os Houthis no Iêmen, ajudava financeiramente e com armas ao Hamas, ali na Palestina, na faixa de Gaza, e defendia a causa palestina. Mas agora, em 2026, eu vou trazer para vocês uma informação que vai impactá-los. Não é teoria da conspiração, é verdade. Vocês podem depois pesquisar, a internet fala, só não junta, né, os pedaços. E a gente vai fazer. Agora é juntar os pedaços e mostrar para vocês porque esta crise profunda e grave que está acontecendo no Irã pode mudar o mundo, gente. Olha, no início agora de janeiro, bem no início de janeiro, o presidente do Irã, chamado Massoud Pezeshkian, veio em rede nacional, gente, e fez o seguinte discurso. Isso foi inédito, isso nunca havia sido feito desde que o Irã começou, né, com essa revolução islâmica e tal. O que ele disse? O Estado falhou. O dinheiro foi mal administrado. Recursos foram desperdiçados. E ele ainda disse mais, há grupos corruptos se beneficiando do sistema.
enquanto o povo passa necessidades. Gente, ele fez isso em rede nacional. O regime que por 45 anos teve um contrato social implícito em que o povo aceitava a dureza do regime e a falta de liberdade em troca de subsídios financeiros, como, por exemplo, gasolina muito barata e alimento muito barato. Então, na hora que esse presidente, agora, alguns dias atrás, vai para a televisão em rede nacional e fala que o país administrou mal o dinheiro, que o país tem lideranças corruptas que estão se beneficiando enquanto o povo está passando necessidade, a inflação está aumentando. O que ele fez? Ele rasgou esse contrato social implícito. Ou seja, aquilo, você pode mandar, pode fazer o que você quiser, a gente até aceita não ter liberdade, mas desde que haja comida barata e gasolina barata para a gente poder trabalhar. Quando ele disse que o regime dos ayatolás simplesmente administrou mal e que havia corrupção, era como se estivesse rasgando o contrato, esse contrato social entre o regime dos ayatolás e o povo. O resultado, gente, foi imediato e instantâneo. A moeda iraniana, o dinheiro iraniano, chamado rial, despencou. Não é o real não, tá? Real é o brasileiro, é o rial. Eu vou dar uma ideia para vocês. Em 2020, $1 americano comprava 42 mil reais. A moeda já não valia nada, né? A gente reclama do Brasil que vale aí 5,30, 5,40. Lá valia 42 mil reais. Em 2022, $1 comprava 250 mil reais. Agora, $1 compra 1.450.000 reais. Em outras palavras, a moeda virou pó. Isso gera uma inflação extraordinária, gente. E as consequências para a economia do Irã foram imediatas. Para você ter uma ideia, quando o real passou a perder um valor de maneira rápida e enorme em relação ao dólar, todos os produtos importados explodiram de preço. Como, por exemplo, alimentos, remédios, fertilizantes para fazer com que a terra seja melhor, receba melhor as sementes e os grãos que serão produzidos para trazer o alimento. Tudo isso explodiu o preço, porque tudo isso é baseado no dólar. Agora, não só os produtos estrangeiros, mas os produtos nacionais também, porque eles dependem de insumos internacionais, como, por exemplo, os fertilizantes. Então, a comida aumentou de preço imediatamente, gente. E o salário não acompanhou a inflação. Hoje, eles dizem que a inflação está acima dos 40% ao ano. Mas todo mundo sabe que isso é mentira, porque muitos alimentos já subiram acima de 100% ao ano. Além de outras coisas, como aluguéis e tudo mais, produtos que eles compram no mercado e tal. Agora, algo que aconteceu que também é extremamente relevante, que vocês precisam saber. Um dia após a declaração do presidente do Irã, aconteceu algo histórico. O grande bazar de Teherã fechou. Os próprios donos das lojas, os comerciantes, fecharam o bazar e foram para as ruas. Agora, detalhe, o grande bazar de Teherã é o coração econômico do Irã há 200 anos. Então, comerciantes, pequenos comerciantes, religiosos conservadores, famílias ricas, todo mundo faz negócio nesse grande bazar. E o que vocês precisam saber é que aquela revolução de 1979,
que derrubou o Shah Reza Pahlavi, o rei do Irã, e trouxe o regime dos ayatolás, do Ayatollah Khomeini, na época foi financiado pelo Grande Bazar do Irã. Em outras palavras, eles deram muito dinheiro para o Khomeini e protestaram contra o Shah Reza Pahlavi. E foi isso que culminou com a Revolução Iraniana, que derrubou o regime mais democrático e trouxe esse regime de exceção, esse regime opressor, né, tirânico, religioso, ultra, né, fundamentalista dos ayatolás. Estes mesmos comerciantes, ou seus descendentes, porque alguns morreram, mas os negócios passaram de pai para filho, estão agora, 45 anos depois, fechando o bazar e indo para as ruas, gritando: fechem tudo, fechem tudo. Agora, quando o Grande Bazar fecha, não é uma greve qualquer, é a fundação do regime sendo abalada. Mas há uma coisa gravíssima, muito mais grave e que justifica o colapso do regime dos ayatolás acontecendo agora. Presta atenção, o Irã está completamente sem água. A crise hídrica, gente, é uma das mais graves do mundo inteiro. Está acontecendo agora no Irã. Será que isso é punição de Deus? Ou será que isso é simplesmente resultado do clima, das mudanças climáticas e do mau uso da água que eles fizeram durante esses 45 anos? Agora, não é só a falta de chuva, gente. A crise hídrica no Irã é tão grave, que pode fazer colapsar toda a nação do Irã. Isso é resultado de um combo, de uma combinação de fatores que eu vou falar para vocês. Os estudiosos estão chamando essa falência hídrica de water bankruptcy, que significa falência da água. Quando não tem mais de onde tirar os recursos, não tem mais onde tirar. Ou seja, toda a água está acabando dos rios, e o Irã continua utilizando de 80% a 100% da sua capacidade e não está havendo reposição de água. A raiz do problema é que a agricultura absorve quase toda a água que o Irã usa. O maior consumidor de água do Irã não é a população, é o campo. E a agricultura, que consome mais de 80% da água renovável, ela está muito ineficiente, ou seja, está tendo muita perda de água. Diferentemente de Israel, que tem irrigação por gotejamento, ou seja, a água não se perde, tem tido muita evaporação por causa do clima seco e a má utilização da água sem tecnologia. As pessoas nas casas estão com a torneira seca. Imagine vocês uma cidade como Teherã, que tem 14 milhões de habitantes, ficando a maior parte do tempo sem água. As pessoas não podem tomar banho, as pessoas não estão tendo água nem para beber e nem para fazer os alimentos, porque está gravíssima a situação. Agora, tem algo muito pior ainda. Você sabe que durante mais de 40 anos, o Irã estava bombeando, sem nenhuma administração, sem nenhuma contenção, todos os recursos hídricos dos aquíferos que ficavam embaixo, né, no subsolo. Agora, o que começou a acontecer? Começou a acabar a água desses aquíferos, porque não tinha reposição, porque não chovia, porque eles fizeram barragens, porque eles usavam todo tipo de água que vinha, seja água da pouca chuva, seja água dos rios. Os aquíferos estão com 2 a 3% da sua capacidade, ou seja, no subsolo ficou um buraco, gente, geológico. Ou seja, o solo começou a afundar. Eu vou dar um dado aqui para vocês,
E vocês podem conferir depois pela internet o que eu estou falando para vocês. Com a utilização quase que total dos aquíferos que ficam no subsolo, além da falta de água, o solo do Irã começou a afundar. Literalmente afundar. Está afundando 34 centímetros por ano. Por ano, gente. Para vocês terem uma comparação, todo mundo sabe que Veneza é uma cidade que está afundando. Mas sabe quanto afunda por ano o solo de Veneza? 0,2 centímetros por ano. Quer dizer, precisa de 5 anos para afundar os centímetros. No Irã, está afundando 34 centímetros por ano. 175 vezes mais rápido do que Veneza. Por quê? Porque os aquíferos colapsaram, não tem mais água lá. E quando ele perde a capacidade de armazenar água, perde para sempre. Surgem fendas, rachaduras e sumidouros. De repente, buracos aparecem do nada e prédios, casas, infraestruturas, como estradas, prédios, ferrovias, simplesmente são engolidos, gente. Barragens e rios morrem. E o que acontece? Hoje, eles já estão falando, o governo já está falando da necessidade da capital Teherã mudar de lugar. Imagine você mudar 14 milhões de pessoas de lugar, sem água para beber, ter que mudar para uma região a 1.000 quilômetros ao sul. Gente, a situação está terrível. Para vocês terem uma ideia, o Lago Urmia é um exemplo claro disso. Era um dos maiores lagos salgados do mundo, o maior do Oriente Médio. Virou um exemplo desse colapso ambiental iraniano. Ele encolheu dramaticamente e hoje ele é somente tem 2% da sua capacidade e virou um charco ali, né? Já não tem mais água. Aquele lago bonito que era usado até para pessoas irem lá e contemplar a beleza e tal, hoje praticamente não existe. Essa crise é muito pior do que a crise financeira. Isso vem a explicar o que está acontecendo, gente, porque as pessoas estão sendo oprimidas, as pessoas não concordam com a dureza do regime dos ayatollahs, as pessoas não podem fazer nada porque senão são presas, podem ser apedrejadas, açoitadas, mortas pela polícia. E elas falaram, pera lá, meu salário está achatado, a inflação está enorme, já não consigo comprar nem comida e ainda agora vou passar sede. Então eu vou protestar, eu quero acabar com esse regime. Quer me matar, morre, estou morrendo mesmo. Então, é importante dizer que o Irã vem já enfrentando secas prolongadas em vários períodos recentes, né? Agora, será que isso não é um sinal? Será que não é um juízo de Deus pelo posicionamento do Irã contra Israel? Alguns críticos falam que não, que isso é a martirização da água, ou então isso é o problema, né, das mudanças climáticas por causa do ser humano. Mas a verdade é que os reservatórios estão em níveis críticos. Então, não tem mais condições do Irã permanecer do jeito que está. Teherã, que é uma cidade de 14 milhões, vai ter que mudar toda a sua população. Você já imaginou o que é andar 1.000 quilômetros no deserto sem água? Porque não tem de onde tirar água, não tem mais água no subsolo. Então, isso não cria as mudanças climáticas somadas, né, a utilização sem parcimônia do subsolo, né, dos aquíferos, está explorando as falhas do sistema político, do sistema religioso. Agora, quando o povo não tem água, gente, eles morrem. Então, a mudança da capital Teherã e de outras cidades
vai ser necessária. Está colapsando a terra, está afundando, sumidouros, crateras estão abrindo, derrubando prédios, infraestrutura, e o povo está no limite do limite. Então, só para vocês terem uma ideia, a situação do Irã, para fazer a mudança só de Teherã, os especialistas dizem que vai gastar mais de 100 bilhões de dólares só para mudar a capital. Agora, $1, estamos falando de 1.450.000 reais. Não é real, não, de novo, tá? Real é o brasileiro. Reais é a moeda iraniana. Agora, tem um outro detalhe também que a gente precisa falar. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Os temas dos protestos que aconteciam no Irã, começaram a mudar. Por exemplo, em 2009, os cartazes escreviam o seguinte: onde está o meu voto? Porque eles estavam protestando contra eleições fraudulentas, né? Principalmente no caso lá de 2009, a eleição do Ahmadinejad. Em 2022, o protesto, quando houve a morte daquela jovem de 22 anos, não é mais assim os cartazes: mulher, vida e liberdade. Então não é mais um protesto para que a mulher tenha mais espaço, mais liberdade, menos perseguição do regime. Os protestos agora é: Khamenei vai cair. É assim que eles estão gritando na rua. Khamenei vai cair. Khamenei vai cair, ele está dizendo, vai cair o Ayatollah, vai cair o líder espiritual dessa nação. E eles dizem em seguida, o Shah vai voltar, se referindo ao Shah Reza Pahlavi, ao regime anterior de ter entrado a Revolução Islâmica. Então, gente, tem outros slogans que estão acontecendo também, como não a Gaza, não ao Líbano, gastem o nosso dinheiro no Irã. Porque durante muito tempo, o regime iraniano encontrava desculpas para investir dinheiro no Líbano, no Hezbollah, investir dinheiro no Hamas, mandando armas e dinheiro para que o grupo terrorista atacasse Israel, investindo dinheiro em milícias no Iraque, investindo dinheiro e mandando armas para os Houthis no Iêmen. E o povo ficava quieto porque dizia, não, nós estamos apoiando a causa palestina. O povo não quer mais, o povo está dizendo, chega de dinheiro para Gaza, chega de dinheiro para o Hezbollah no Líbano, gastem o dinheiro no Irã. Agora, eu não estou vendo no mundo as pessoas dizendo, libertem o povo do Irã desse regime opressor. Você não vê ninguém falando sobre isso. Então, as desculpas que o regime estava dando, porque estavam apoiando a causa palestina, acabaram. Sabe o que isso vai ter como consequência, gente? Que os grupos terroristas, como Hezbollah, né, no Líbano, como Hamas, né, na faixa de Gaza, como Houthis, no Iêmen, esses grupos vão perder a força. Esses grupos vão ficar à míngua. Vocês estão entendendo, gente? Agora, o que isso pode significar profeticamente? Antes de falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que no dia 19, agora do mês de janeiro, eu vou ter uma masterclass, gente. Uma masterclass onde eu vou falar sobre o fim dos tempos. Tudo que está acontecendo, os sinais dos fins dos tempos. E o link para você participar dessa aula está aqui embaixo na descrição. Basta você entrar lá, se inscrever para você participar desta aula de 2 horas, de mais de 2 horas, onde eu vou falar dos sinais dos fins dos tempos. Gente, o ano de 2026 começou e já está tendo sinais diferentes, sinais muito mais graves que o ano de 2025. Então, se o Irã vier
a colapsar. Alguém está dizendo assim, é o arrebatamento, sim, vem Senhor Jesus. Eu creio, gente, eu nunca marquei data, jamais marcarei, mas o que está acontecendo agora com a crise profunda no Irã, gente, não dá para subsistir mais. Ficar sem água é impossível de sobreviver, são milhões de pessoas. Acabou a água, eles não tem de onde tirar. A moeda deles virou pó, com o dinheiro deles não compram comida mais. O Irã não produz todo tipo de alimento, tem que importar de fora. Como tudo é importado na base, no dólar, eles simplesmente não têm dinheiro para comprar comida. Além disso, fisicamente, o solo está colapsando, está, afundando. Parece que o juízo de Deus está acontecendo, parece praga do Egito, irmãos. Agora, como isso pode acontecer? Eu quero aqui fazer uma observação, porque eu mesmo sempre falei o seguinte, que muito provavelmente o acordo de paz, aquele acordo de paz que a Bíblia fala que vai ser produzido pelo anticristo, viria como consequência de uma guerra, de uma invasão de Israel no Irã. De uma invasão do Irã em Israel juntamente com outros exércitos aliados, Gog, Magog e tal. Mas parece que talvez não seja esse o acordo de paz. Por quê? Do jeito que está hoje, o Irã vai ter que pedir arrego. O Irã está desesperado. Pode ser que, nesse momento, eles tenham que negociar um acordo de paz. Para poder, por exemplo, receber dinheiro, receber recursos, receber alimento, receber água, para que eles possam sobreviver, porque do jeito que está, eles podem colapsar do mesmo jeito que o Egito, quando enfrentou a ira de Deus, praticamente foi abalado profundamente. Então, muitos teólogos, dentre os quais eu, acreditava que o acordo de paz do mundo pudesse acontecer como resultado de uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que iria exigir depois que o mundo fizesse a paz, e aí então viria o acordo de paz do anticristo. Pode ser